Vladimir Putin está no poder há mais de 2 décadas. Durante esse tempo, ele consolidou seu domínio, desafiou o Ocidente e redesenhou o mapa da Europa. Mas qual é seu verdadeiro objetivo? Seria apenas restaurar a influência da Rússia sobre territórios perdidos? Ou ele tem um plano ainda mais ambicioso? Quem sabe recriar a União Soviética? A invasão da Ucrânia em 2022 foi um dos movimentos mais ousados de Putin. Mas essa guerra é apenas uma peça de um jogo muito maior. Para entender o que ele realmente quer, precisamos voltar no tempo e revisitar a ascensão e a queda da União Soviética. O passado esconde pistas sobre o futuro da Rússia e sobre os riscos que o mundo ainda pode enfrentar. A Revolução Russa de 1917 colocou fim ao Império Russo e deu origem a um governo comunista liderado por Vladimir Lenin. Em 1922, a União Soviética foi oficialmente criada, unindo diversas repúblicas sob o domínio do Partido Comunista. A promessa era de uma sociedade igualitária, mas na prática, o regime se tornou uma ditadura controlada por Joseph Stalin após a morte de Lenin. Sob Stalin, a União Soviética se tornou uma potência mundial, vencendo a Segunda Guerra Mundial e expandindo sua influência sobre o leste europeu. Durante a Guerra Fria, a União Soviética competiu com os Estados Unidos pela supremacia global, mas enfrentou crises internas graves. A economia centralizada começou a falhar, a repressão política gerava insatisfação, e nos anos 1980, o líder soviético Mikhail Gorbachev tentou reformar o sistema com a perestroika e a glasnost. Essas reformas, ao invés de fortalecer a União Soviética, aceleraram seu colapso. Em 1991, a União Soviética se desintegrou. 15 novas nações emergiram, incluindo a Ucrânia, a Geórgia e os países bálticos. A Rússia, que antes comandava um vasto império, se viu isolada, economicamente frágil e politicamente instável. Para muitos russos, incluindo Vladimir Putin, essa foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Putin, que assumiu o poder em 2000, via a perda dos territórios soviéticos como uma humilhação. Seu governo trabalhou para restaurar o orgulho nacional e fortalecer a economia russa, mas ao mesmo tempo buscou recuperar a influência sobre as ex-repúblicas soviéticas. A Rússia interveio na Geórgia em 2008, anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014 e em 2022 lançou uma invasão em grande escala contra a Ucrânia. Mas qual é o verdadeiro objetivo de Putin? Apenas manter a Ucrânia sob sua órbita ou algo muito maior? A ideia de que Vladimir Putin quer recriar a União Soviética pode parecer exagerada à primeira vista, mas ao analisar as ações do líder russo nas últimas décadas, essa teoria ganha força. Putin já declarou diversas vezes que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Em sua visão, o desaparecimento da União Soviética não apenas enfraqueceu a Rússia, mas também colocou milhões de russos sob controle de outros países. Desde então, ele tem trabalhado para restaurar a influência russa sobre as antigas repúblicas soviéticas. Mas recriar a União Soviética não significa necessariamente repetir o modelo comunista ou reinstaurar um governo centralizado como o de Stalin. Em vez disso, Putin parece buscar algo mais próximo do antigo Império Russo, um bloco de países sob forte influência de Moscou, seja pela força militar, seja por dependência econômica. Alguns países da antiga União Soviética já estão alinhados com Moscou, e Putin vem fortalecendo essa influência. Belarus. O presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, é um dos aliados mais fiéis de Putin.
O país já depende economicamente da Rússia e permite que tropas russas usem seu território. Embora oficialmente seja independente, Belarus já funciona como um estado satélite russo. Cazaquistão e Ásia Central. Países como o Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão mantêm laços próximos com Moscou, mas tentam equilibrar sua relação com o Ocidente e a China. Putin busca reforçar sua influência nesses territórios por meio de tratados econômicos e militares, como a União Econômica Eurasiática. Transnistria e Moldávia. A Transnistria, uma região separatista da Moldávia, abriga tropas russas e funciona quase como um território sob controle de Moscou. Se a Rússia avançar sobre a Ucrânia, a Moldávia pode ser um dos próximos alvos. Outros países que faziam parte da União Soviética tentaram se afastar da Rússia e se aproximar do Ocidente. Putin não aceitou essa perda de influência sem resistência. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia e ocupou duas regiões separatistas, a Abcásia e Ossétia do Sul. Até hoje, esses territórios são controlados por Moscou. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. Em 2022, lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. O objetivo era derrubar o governo ucraniano e transformá-lo em um aliado de Moscou. No entanto, a resistência ucraniana e o apoio do Ocidente tornaram a guerra um impasse. A Ucrânia é a peça mais importante nesse tabuleiro. Para Putin, perder a Ucrânia significa perder qualquer chance de restaurar o poder russo na região. Se Putin quer realmente recriar um império russo, ele enfrenta desafios enormes. Diferente do período da Guerra Fria, quando a União Soviética tinha um bloco forte ao seu lado, hoje a Rússia está isolada. A OTAN se expandiu e países como a Finlândia e a Suécia decidiram aderir à aliança militar justamente para se proteger da Rússia. As sanções internacionais enfraqueceram a economia russa. Embora o país ainda tenha aliados como a China e o Irã, o isolamento dificulta o financiamento de uma guerra prolongada e a manutenção de tropas em vários territórios. Se Putin anexar mais territórios, terá que lidar com resistência constante. Na Ucrânia, por exemplo, mesmo que a Rússia ocupe partes do país, os ucranianos continuarão lutando contra a presença russa. Mesmo que ele consiga anexar partes da Ucrânia e manter controle sobre países menores, há um símbolo que ele nunca conseguirá recuperar: Berlim. Durante a Guerra Fria, metade da Alemanha e a capital Berlim estavam sob domínio soviético. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o colapso da União Soviética. Hoje, a Alemanha está firmemente integrada ao Ocidente. Putin pode sonhar em restaurar a grandeza da Rússia, mas o tempo não volta atrás. A União Soviética se desintegrou porque seu modelo não era sustentável, e o mundo de hoje não permitirá que um império como aquele seja recriado. A guerra na Ucrânia já mostrou que a reconstrução desse império será muito mais difícil do que Putin imaginava. Um grande obstáculo para Putin é o isolamento diplomático. Durante a Guerra Fria, a União Soviética contava com um bloco de países aliados, o Pacto de Varsóvia. Hoje, a Rússia não tem essa rede de apoio. A maioria das antigas repúblicas soviéticas se afastou de Moscou, e mesmo países que ainda mantêm relações com o Kremlin, como a China, evitam se comprometer totalmente com a guerra. A entrada da Finlândia na OTAN e a decisão da Suécia de seguir o mesmo caminho demonstram que o efeito da invasão da Ucrânia foi o oposto do esperado. Em vez de enfraquecer a aliança militar ocidental, Putin a fortaleceu. A presença da OTAN agora está ainda mais próxima das fronteiras russas. Se antes o Ocidente considerava a Rússia uma ameaça econômica e diplomática, agora a vê como um risco militar direto. Isso fez com que países que antes eram neutros ou hesitantes, como a Alemanha e o Japão, aumentassem seus gastos militares. Internamente, a Rússia também vive um cenário delicado.
Com a guerra se estendendo por mais de 2 anos, a insatisfação dentro do país cresce, apesar da forte censura imposta pelo governo. Milhares de russos deixaram o país para evitar o recrutamento militar, enquanto opositores do regime são perseguidos, presos ou, em alguns casos, mortos. O exemplo mais emblemático disso foi a morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores de Putin. Se o sonho de Putin era recuperar a glória imperial da Rússia, a realidade demonstra que essa ambição é cada vez mais inalcançável. O tempo não volta atrás, e as consequências de suas decisões podem definir o destino da Rússia para as próximas décadas. O legado de Putin pode ser o de um líder que tentou recriar um império, mas acabou levando seu país ao isolamento e ao desgaste irreversível. Somos o canal Perspectiva e abordamos temas políticos, geopolíticos e econômicos sobre vários pontos de vista.